Amém. A casa está cheia. Amém. Amém. Transbordando. E os irmãos falaram que era para 150 pessoas, é isso? Inicialmente. E agora, não sei quantas pessoas estão aqui, mas mais de 300 pessoas saindo pelas janelas, portas. Assim que é gostoso, né? Amém. Senhor Jesus. Bom, eu estou muito contente aqui, falando com os jovens do Avança Jovem, daqui dessa região. Vocês têm sido um incentivo para muitos jovens de outras regiões, inclusive do Cone Sul, né? Do outro lado, no outro extremo, e todos querem fazer parte do plano de Deus, levando esse evangelho adiante, despertando a geração jovem para as coisas de Deus. Isso é muito, muito bom, muito legal. Então, essa noite eu vou compartilhar uma coisa com vocês, é sobre o início da civilização humana, como as coisas foram acontecendo, ocorrendo, e como Deus, que criou o homem com um projeto, com uma esperança tão nobre, e o homem não entendeu, porque Deus criou o homem com um objetivo tão maravilhoso. E assim a humanidade foi deixando a Deus, abandonando a Deus, e chegou na situação em que em Romanos 1, Paulo descreve, não é isso? Vamos dar uma olhada. Romanos 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Todos acharam ou não? Versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Eu vou pular para o versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém? Deus criou o homem de uma forma tão maravilhosa, tão peculiar. Ele não criou nenhuma outra criatura à imagem dele, mas ele criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Porque o objetivo de Deus é fazer de nós não só filho de Deus, mas fazer de nós a própria imagem de Deus, fazer de nós a própria glória de Deus. De modo que, quando terminar o seu trabalho no homem, Deus espera que o universo todo, toda a criação, ao olhar para o homem, no fim do trabalho de Deus, quando eu digo homem, é o homem coletivo, o universo todo estará olhando para o próprio Deus. Você consegue conceber isso? Consegue entender isso? É com essa nobre intenção que Deus fez o homem. Todavia o homem não o entendeu. Por que eu digo isso? De Adão, vocês sabem que Deus criou Adão, a imagem de Deus, conforme a semelhança de Deus, e disse para Adão qual a intenção de Deus ter criado o homem. Primeiramente, a imagem de Deus, conforme a semelhança de Deus, mas é para sujeitar essa terra,
governar essa terra. Deus entregou o domínio dessa terra para o homem, porque Deus espera que o homem seja um filho herdeiro para herdar essa terra, o mundo que há de vir. Mas a serpente foi esperta, enganou a Eva e fez com que o homem comesse do fruto que Deus disse, da árvore que Deus disse para não comer. E o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal trouxe um entendimento do que seja bem e o mal, só que não dentro da capacidade de Deus. É uma capacidade do homem, alienando o homem de Deus, afastando o homem de Deus, pois quando o homem transgride contra a palavra de Deus, o pecado entra no homem. E pelo pecado, Romanos 5 fala, a morte entrou no homem. E a morte passou para todos os homens. Portanto, irmãos, não há um justo, nem um sequer. Todos pecaram, carecem da glória de Deus. Foi perdido tudo aquilo que Deus fez, inclusive a esperança, a expectativa que Deus tem no homem. Mas Deus Ele não se dá por vencido. Ele pregou o evangelho já para Adão e Eva. E quando ele falou com a serpente, deu castigo para a serpente, ele disse para a serpente que ele daria um descendente à mulher. E o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. E esse descendente da mulher seria Cristo. Amém. Esse é o evangelho que Deus já pregou lá no jardim do Éden. Todavia o homem foi expulso, porque uma vez tendo pecado, não teria mais como ter acesso à árvore da vida. E o caminho para a árvore da vida foi fechada. Fechado por quê? Quem sabe? Por quem? São 2 querubins que representam a glória de Deus. Com espada, a espada representa a justiça de Deus. E nessa espada tinha chama de fogo que revolvia essa espada. E a chama de fogo representa a santidade de Deus. Portanto, se homem não satisfizer as justas exigências de Deus, de justiça, santidade e da glória de Deus, o homem jamais terá acesso à árvore da vida novamente, não terá acesso mais à vida de Deus, à natureza de Deus. Mas Deus providenciou a salvação para o homem, que viria séculos depois. Mas o homem deveria, com essa pregação do Evangelho de Deus, o homem deveria viver debaixo do temor de Deus, aguardando o dia que chegasse o descendente da mulher e viesse com a salvação para toda a humanidade. Você sabia que o nome de Jesus significa salvação? Não é, pastor Aguiar? O nome de Jesus significa salvação. Jesus seria o evangelho que Deus preparou para o homem, para salvar o homem. Era só aguardar, viver debaixo do temor. Todavia, com pouco mais de 1.600 e tantos anos depois de Adão, a humanidade estava totalmente corrompida. Gênesis 6, vamos dar uma olhada? Essa noite eu vou ensinar um pouco a história para vocês, um pouco de geografia também para vocês. Gênesis 6, versículo 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos dos homens, filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhes agradaram. Aqui houve uma mistura de espécies que Deus nunca permitiria, né? Aqui, os filhos de Deus, os intérpretes da lei, a grande maioria interpreta como anjos. E as filhas dos homens são as mulheres, seres humanos. E não me pergunte como, mas aconteceu isso.
E esses anjos que fizeram isso são anjos caídos. Anjos caídos. E Deus, hoje, como castigo, os mantém presos para julgamento futuro, para juízo futuro. E nunca mais Deus permitiu que isso acontecesse. Mas isso já havia corrompido aquela geração. Gigantes apareceram, homens de renome da antiguidade. Deus, versículo 3: Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo, os homens viviam 900 anos, muitos anos, e Deus falou: eu vou abaixar esse limite de idade, porque para fazer o mal não precisa de tantos anos. Ele dava muitos anos, por quê? Porque naqueles primeiros momentos precisavam de multiplicação de raça humana por meio de nascer muitos filhos e filhas, certo? Então, para povoar a terra. Então, ele permitiu que houvesse muitos anos de vida, mas o homem estava usando esses muitos anos de vida para pecar, para se corromper. Então, Deus diminuiu os anos de vida para o homem. Hoje, ainda hoje, mantém-se, né, esse limite de 120 anos, não é isso? Nós, no máximo, alguém mais saudável consegue viver com 100 anos, 110, 120 anos, né, chega no livro de Guinness, né, e não muito mais do que isso. Bom, dá uma olhada no versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Irmãos, imagine o coração do Senhor ter criado o homem. Depois de 1600 anos, esse homem chegou a uma situação irremediável. Não tem mais conserto. Era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Versículo 11: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhava para a terra, ele tinha que assistir à desgraça da violência do homem, da corrupção do homem, do pecado do homem, né? E Senhor Jesus, viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Foi uma decisão dolorosa para Deus, mas foi necessário. E Deus então exterminou os seres humanos sobre a face da terra, salvando apenas uma família, 8 pessoas da família de Noé. Se você estivesse naquela época, fosse um da família de Noé, qual sensação você teria no seu coração? Irmão, era um momento triste da história humana, não é verdade? Viria então a inundação, viria chuva e mataria todos. A chuva, o nível da água ia subindo, e os homens subindo para as regiões mais altas, e as águas continuariam subindo, e até o topo das montanhas. Irmãos, não tinha salvação para ninguém, somente quem estava na arca foi salvo. Hoje estamos nos tempos finais. Também o nível das águas do mar, do pecado, da iniquidade está subindo, e vai chegar a inundar todos aqui na terra novamente. Não mais a água física, não mais dilúvio físico, mas, irmão, dilúvio na imundícia. Nós temos uma arca. Amém.
E a arca é a vida da igreja. Graças a Deus, irmãos, que nós estamos salvos. Somos salvos e seremos salvos por meio dessa arca. Dê valor para a vida da igreja. Então, Deus resolveu dar cabo e veio o dilúvio. Vou encurtar a história. Todos morreram. E quando a arca repousou novamente sobre a terra seca, toda a humanidade havia desaparecido. Sobrou apenas 8 pessoas da família de Noé. Qual seria a sua sensação no seu coração naquela época? Se você estivesse naquela época, qual seria a sua sensação? Me diga se você consegue ter essa empatia de chegar, né, aquele momento. Qual seria a sua sensação? Temor de Deus, não é verdade? Se eu estivesse naquela época, eu diria: nunca mais o homem deve fazer qualquer coisa que desagrade a Deus. Você não teria essa sensação? Embora Deus garanta para o homem, com o sinal, com a aliança que fez com Noé, um sinal no céu que até hoje tem nos dias de chuva, sinal de arco-íris. Arco-íris é de Deus, não é desse movimento que vocês conhecem, não. Deus então fez essa aliança com Noé para dizer que nunca mais exterminaria o homem com o dilúvio. Seria uma garantia de que não teria o segundo dilúvio aqui na humanidade, mas ficaria um temor diante do homem, de que Deus pune os pecadores. Não é assim? Muito temor a Deus, o homem então procuraria viver debaixo, né, da vontade de Deus, não desagradar a Deus. Mas a realidade é que ocorreu o contrário. Entre o dilúvio, eu já vou pular lá para Abraão. Entre o dilúvio e Abraão, se você fizer as contas aqui de Gênesis 11, você vai chegar como eu cheguei, com 290 anos de do dilúvio e até o nascimento de Abraão, 290 anos. Mas já vou contar para vocês que aqui a Bíblia não registra uma diferença de 60 anos. Porque se em Atos 7, Estevão falou que Abraão saiu de Harã quando seu pai Tera morreu em Harã com 205 anos. Se você fizer as contas, não bate. Não bate. Faltam 60 anos. E esses 60 anos, estudando a história, você descobre que entre o primeiro filho que seu pai, Tera, gerou, não foi Abraão. Embora Abraão estivesse em primeiro lugar na descrição de Gênesis 11. Mas o primeiro filho, o filho mais velho, foi Harã. Harã morreu e deixou seu filho Ló, né? E o segundo seria Naor, e o terceiro filho seria Abraão. Então, entre Harã e Abraão, houve uma diferença de 60 anos. Somando 60 anos, mais 290, que eu fiz os cálculos, então dá 350 anos, do dilúvio até o nascimento de Abraão. 350 anos. 350 anos, irmão, naquele tempo não era nada, porque o homem vivia 900 anos, não é? 350 anos era um piscar de olhos. Mas em 350 anos, irmão, pasmem, jovens, pasmem, não havia mais um sequer na terra, um homem sequer na terra, que adorasse o Deus verdadeiro. Curto espaço, irmão,
curto espaço, 350 anos. Todos adoravam a outros deuses. Dá para acreditar um negócio desse? Por isso essa noite o meu encargo é falar para vocês jovens. A velocidade da corrupção do homem é rápida, é espantosa. O homem se corrompe muito rapidamente. Quando você não percebe, já se corrompeu. Esse mundo, esse universo, depois da rebelião de Satanás, depois da queda do homem, esse universo todo caminha para a sua própria destruição. Não sei se você sabe disso. A Terra, nós estamos tentando tornar sustentável a vida na Terra, mas nós estamos consumindo coisas que um dia se acabam. O Sol que nós desfrutamos, da sua energia, da sua luz, que produz vida aqui na Terra, e calor, e energia solar, esse Sol consome por segundo 4,5 milhões de toneladas da sua massa como combustível por segundo para fazer a fusão nuclear, transformando hidrogênio em hélio para nos dar a energia que precisamos aqui na Terra. 4,5 milhões de toneladas de sua massa é gasta por segundo para nos dar esse calor todo, para nos dar essa luz e energia toda. Não vai durar mais 5 milhões de anos. Não sei se você vai viver 5 milhões de anos, mas quando chegar daqui a 5 milhões de anos, esse sol vai se apagar. E a vida aqui na Terra será impossível. Tudo está caminhando para a destruição. Se você não fizer nada aqui nesse universo, você já está caminhando para a corrupção. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Vocês ainda são muito jovens. Seus pais sabem, compram um carro novo, 0 quilômetro. Mesmo que você deixe na garagem por 2 anos sem usar, quando você um dia abre a garagem novamente, 2 anos depois, sem mexer com o carro, você vai ver que já não é mais novo. Muita coisa se degradou. Uma casa que você compra, casa de praia, se não teve tempo de ir por 5 anos, quando você volta para lá, está totalmente cheio de teia de aranha, tudo empoeirado, já com sinal de deterioração. Não é assim? Esse mundo já caminha para a destruição. Isso nós chamamos de entropia. Por isso que Paulo fala em Efésios: remi o tempo, porque os dias são maus. Você diz, mas eu não estou fazendo nada, eu não estou pecando. Você não fazendo nada já é mal. Entenderam ou não? Faz uma experiência, mas não faça não. Se afaste da vida da igreja por 1 semana. Você já percebe que você já enfraqueceu um pouco, não? Afaste por 2 semanas. Ou por algum motivo você teve que afastar por 3 semanas. Vai chegar um momento que você vai ser irrecuperável. Conseguirá mais trazer você de volta, porque você já se corrompeu. Não é verdade? Por isso, não confie no homem. Não confie nesse mundo. O único que é confiável, que é permanente, que é eterno é o Senhor. Amém. É a sua palavra. Amém. Muito bom. Então, no tempo de Abraão, não havia um sequer que adorasse a Deus verdadeiro. Por que eu posso falar isso? Deus então teve que, no meio de tantas pessoas, Deus teve que escolher uma pessoa. Deus escolheu Abraão. E eu, quando era jovem, Abraão, ele nasceu num lar cristão.
nas palavras de hoje. Ele nasceu num lar em que a sua família adorava o Deus verdadeiro. Mas eu fui descobrir, que decepção. Josué 24:2, dá uma olhada. Josué 24:2, foi para mim um balde de água fria. Jovens, vocês estão prestando atenção? Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos pais, Tera, pai de Abrão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e o que? Serviram a outros deuses. Não é? Eles serviram a outros deuses. Abraão nasceu e foi criado num lar pagão, adorador de outros deuses. Dá para acreditar um negócio desse? Alguns jovens falam: você leva vantagem para outro jovem, você leva vantagem porque você praticamente nasceu na vida da igreja, mas meus pais não estão na vida da igreja. Abraão também não tinha pais na vida da igreja. E alguns irmãos, pela história, nos contam que não só Tera, pai de Abraão, adorava ídolos, mas ele era fabricante de ídolos. Quem sabe Abraão pequeno ajudava o pai a fazer ídolos. É forte isso, não é não? Não havia, irmãos, com curtos 350 anos, um que adorasse a Deus, um que invocasse o nome de Jeová, de Javé, do Senhor. Dá para acreditar? Deus criou toda essa humanidade depois do dilúvio, achando que ia ter uma nova esperança, e de repente se caiu nessa situação. Então eu quero mostrar para vocês por que caiu tudo isso, por que chegou a essa situação. Passe um mapa da Mesopotâmia para mim, aquele primeiro mapa. Aqui, vou ensinar geografia para vocês, tá? Aqui, onde está escrito Babilônia, a grande parte dessa parte aqui, hoje, é o Iraque de hoje, Iraque. Irã fica do lado de cá. E Kuwait está aqui embaixo. Aqui em cima está Síria. E aqui está Turquia. E do lado de cá está Líbano, Síria, Líbano, e aqui Israel, a Palestina, e aqui o Egito. Aqui nós temos dois rios, Eufrates e o rio Tigre. Vocês estão vendo ou não? Esses dois rios. Esses dois rios nascem nas montanhas da Turquia de hoje. Os dois rios nascem nas montanhas da Turquia e descem e desembocam no Golfo Pérsico de hoje. Golfo Pérsico. E essa região banhada por esses dois rios é uma bacia, é uma boa parte planície. Aqui era uma terra fértil e onde os primeiros semitas eles habitaram aqui. Os filhos de Sem procuraram a Mesopotâmia. Isso aqui tudo, essa bacia toda é chamada de Mesopotâmia. E a terra de Sinar, ou Sinear, terra de Sinar, é essa região aqui da Babilônia. É a terra de Sinar. Tá? Vocês estão entendendo a geografia agora ou não? Geografia daquele tempo? Então, e aqui é Canaã, tá? Ó, Israel de hoje está aqui, tá? Ur dos caldeus fica aqui, ó. Tá vendo? Ur. E Arã fica aqui em cima, ó. Ur. E o Ur era uma das, se não a maior cidade da época de Abraão. E aqui eles adoravam, parece que adoravam Deus Lua.
e Arã também adorava o mesmo Deus Lua, né? E por que Ur era importante? Porque Ur era um entroncamento que passavam os comerciantes que vinham da área marítima, né? E também recebiam as caravanas que vinham desde o Egito, passando pela terra de Canaã, cruzando, vindo para cá. Por que eles fazem esse contorno? Porque aqui é deserto. Aqui é deserto, é muito difícil travessia. Então, a parte fértil é isso aqui, ó. Tá? Vocês estão entendendo? Então, Abraão recebeu o primeiro chamamento de Deus aqui. O Deus da glória apareceu a Abraão aqui na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus. Ele não teve forças para sair daqui. Ele não era homem forte da fé, porque ele mal conhecia, né, como adorava Deus verdadeiro. E ele passou a conhecer quando Deus lhe apareceu. E daqui o pai dele é que levou ele até Arã. E o pai dele morreu aqui e Deus apareceu novamente em Gênesis 12 e ele foi até a terra de Canaã. Tá? Então deu para vocês entenderem, né? Outra coisa, outra característica. Eu estou ensinando isso porque vocês são jovens, vocês, né? É bom vocês aprenderem essas coisas básicas. Aqui na terra de Canaã, quem foi visitar Israel sabe do que eu estou dizendo. Ali nessa região aqui, tem muitas pedras. Em todas as montanhas, montes ali, são pedras. Pedras toscas, brutas, sabe? Que precisam lavrar para construção. E pedra, construção de pedra, é só colocar uma pedra em cima da outra. Porque o próprio peso da pedra dava estabilidade para a construção. Não precisava tanto de argamassa, tá? Pedras grandes. Então você vê que as construções daqui são de pedra. Mas na Mesopotâmia eles não tinham pedras. Eles então tiveram que aprender a fazer tijolos. Pegaram argila, né? Aprenderam a cozer, queimar tijolos e aprenderam só que tijolo é leve, precisa de argamassa. E Deus já deu abundância de petróleo já para eles, então eles usavam como argamassa o que? Betume, né? Betume servia de argamassa. Então eles foram os primeiros construtores, né, de edificações com tijolos e com argamassa betume. E eles edificaram os primeiros templos a outros deuses que são chamados de zigurates. Eu vou mostrar um zigurate para vocês. Tem aí? Isso aqui, ó. Isso aqui é um zigurate, tá? É um templo que contém escadarias, escadas, geralmente uma base, né, geométrica quadrada, tá? E contém várias plataformas, vários platôs, e o último platô aqui em cima é para sacrifício a outros deuses e para servir a outros deuses. Eles então fabricavam isso, faziam isso em toda a Mesopotâmia. Isso foram descobertas de arqueologia, tá? Tudo ali essa região fazia isso. Portanto, aqui na terra havia altares de monte para adorar a outros deuses. Não havia um altar levantado para adorar o Senhor. Aqui eles levantavam para adorar, né, para exaltar o nome do homem. Aí eu vou explicar para vocês que isso tem a ver, que relação tem a ver com os ídolos, tá? Então, você vai dizer, mas eu estou inventando isso. Não, vamos dar uma olhada em Gênesis 11. Vamos dar uma olhada em Gênesis 11? Versículo 1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente,
deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. Lembra que eu expliquei? A terra de Siná é aquela região da Babilônia, aquela região da Mesopotâmia, tá? Entre os dois rios, na bacia entre os dois rios, Tigre e Eufrates. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, porque eles não tinham pedra, né? E o betume de argamassa. Confirma o que eu acabei de falar, certo? Aqui está na Bíblia. Versículo 4 mostra com que intenção eles fizeram a torre de Babel. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Qual era o motivo de fazerem a torre de Babel? Era tornar célebre o nome do homem. Eles queriam fazer uma torre alta, que o topo chegue até o céu. Na verdade, fisicamente isso é impossível, né? Mas o que vale é o que eles querem, é o que eles queriam. Eles queriam desafiar Deus. Eles queriam... Vou explicar um pouco melhor. Não acabamos de dizer que o homem, ao sair da arca, depois, pós-dilúvio, o temor habitava no coração dos homens. Não era assim? Não vamos ofender a Deus, vamos tomar cuidado para não desagradar a Deus, né, Renato? Você me deu essa resposta. Todavia, irmãos, com a natureza pecaminosa que o homem tinha no seu interior, chegou determinado momento, o homem começou a dizer: por que a gente tem que ficar com tanto medo de Deus? Por que nós temos que ficar tão presos à vontade de Deus? E nós? E os homens? Nossa vontade, que nós queremos? Por que nós temos que ficar sempre escravizados? Tomar cuidado para não desagradar a Deus. Vamos fazer a vontade de Deus. Não faça nada que o provoque. Vamos viver libertado disso. Vamos viver para a nossa própria vontade. Vocês estão começando a entender, não? Como é que foi a psicologia daquele tempo? O homem, como homem caído, o homem queria fazer sua própria vontade, buscar seus próprios benefícios e buscar viver para os seus próprios interesses. Irmãos, isso já era desde aquele tempo. Não é de hoje, não. Hoje, toda a corrupção que a gente convive hoje, irmãos, no nosso país, já vem daquele tempo. O homem egoísta. Qual homem não é egoísta? Ele só pensa em si, só se preocupa consigo mesmo, com seus benefícios, não é assim? Os outros que se danem. Eu tendo meu dinheiro, tendo minha prosperidade, tenho meu poder, é isso que interessa. Então, irmãos, o homem começou a declarar independência a Deus. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus, irmãos, é inegociável. Amém. Deus não negocia a sua vontade com ninguém. Amém. A sua vontade será feita, goste você ou não. Não é assim? Então o homem diz assim: por que eu vou adorar esse Deus verdadeiro? Eu tenho que ficar debaixo
de sempre preocupado em fazer a sua vontade, e o homem não pode fazer a sua própria vontade. Então vamos desafiar Deus, vamos construir uma torre, vamos ser tão elevado, tão alto como Deus. Aí vocês entendem Satanás em Isaías 14: eu subirei aos céus, as mais altas nuvens, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Na verdade, esse espírito maligno está dentro do homem. O homem então quis desafiar Deus, quis ser igual a Deus, dane-se a vontade de Deus, nós vamos fazer a nossa própria vontade. Então fizeram uma torre de Babel, que é um zigurate, só que mais alto, zigurate mais alto, e lá no topo, para exaltar o nome do homem. Mas aí eu pergunto, irmãos, que isso tem a ver com outros deuses? Que isso tem a ver com os ídolos, se o homem queria fazer sua própria vontade? Aí que está. Em Gênesis 6, eu acabei de mostrar para vocês que havia uma interferência dos anjos com os homens. Então aí, eles, na história humana, ficou registrado na cabeça do homem que há outras divindades, entre aspas, além de Deus. Os anjos caídos, principados e potestades, domínio, poder, né, que estão nas epístolas de Paulo, e as forças espirituais do mal, e os demônios, entendeu? Então os homens descobriram que existem outras divindades. Então o homem descobriu, então, para fazer a vontade do homem, já que se eu adorar a Deus verdadeiro, eu tenho que ficar sujeito à sua vontade, mas eu quero fazer a minha própria vontade, mas eu preciso de ajuda das divindades. Então eu vou apelar para outras divindades, para fazer a minha própria vontade. Os irmãos estão me entendendo? Estão me acompanhando pouco a pouco? Isso foi se desenvolvendo? Dá para entender, Joãozinho? Dá para entender? Estou entendendo. Ó Senhor Jesus. Ídolo. Não é que o homem gosta de ídolo. E Deus mesmo fala no Antigo Testamento, ídolo nada é. É um pedaço de pau, um pedaço de utensílio feito pelo homem, a imagem de criatura do homem, ou de animais, ou de répteis, né? Ou adoram só a lua, qualquer outra coisa. O ídolo em si, irmão, nada é. Mas, quando o homem adora, Satanás é muito sutil. Ele coloca os que estão sob o seu domínio nas forças espirituais do mal, ele coloca por trás daquele ídolo que nada é. Ele está aqui por trás. Quando o homem se prostra, e na verdade está adorando o próprio Satanás. Você se lembra quando Jesus foi tentado? Satanás o levou para ver os reinos deste mundo e a glória desses reinos. Ele só disse para o Senhor Jesus: é só prostrar, se prostrar e me adorar, tudo isso é seu. E o homem fez isso. Por exemplo, eu tenho um negócio. Naquele tempo ou é criador de gado tal, ou é comerciante. Eu tenho um negócio, mas eu quero prosperar. Eu quero prosperar mais rápido do que o meu concorrente. Mas que da forma normal, eu vou demorar muito para acumular alguma riqueza. Então eu vou apelar para a divindade. Então vou fabricar um ídolo, vou chamar esse ídolo de o Deus da riqueza. Eu vou adorar, vou apelar para ele, e ele vai me fazer rico. E Satanás põe espíritos por trás, e a coisa funciona. E quando funciona, um fala para o outro, e dali a pouco, irmãos, tem um monte de gente adorando esse ídolo. Tem deusa fertilidade, deusa da fertilidade, não consegue ter filhos, tem uma deusa da fertilidade. Agricultura, deusa chuva, deusa colheita. Hoje nós temos
santo casamenteiro, nós temos santo protetor de motoristas. Descobri esses dias que tem até santo protetor da garganta. Tem um santo que protege advogados, vaqueiros. Mas tudo isso é para quê, irmãos? O homem pensa que dessa forma, o homem então faz dos deuses o seu empregado, para servir a sua própria vontade. Então o homem é egocêntrico, ele é o centro, a vontade dele é o centro. Então até os deuses têm que servir a ele, seus próprios interesses. Assim foram criados os ídolos. Irmãos, entenderam ou não? Não é que o homem gosta de ídolo, é que o homem quer benefício próprio. Só que mal sabe o homem que quando eu adoro aquele ídolo, eu pouco a pouco, irmãos, eu acabo virando um adorador de Satanás. E o ladrão, João 10, ele não vem para te dar vida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Quem pegou esse caminho por benefício próprio, se enriqueceu, a vida dele virou uma desgraça. Não pensa que aqueles que roubaram milhões ou bilhões no nosso país estão vivendo uma vida de felicidade. Não pense. Eles estão na mão de Satanás. Famílias destruídas, casamentos desfeitos, tudo vira uma desgraça na vida deles. E quando a justiça aperta, então, ó Senhor Jesus. Amém. Por isso, irmãos, Deus precisou chamar alguém. Abraão. Abraão também pouco conhecia esse Deus verdadeiro. Nasceu, cresceu num lar pagão. Mas ele, conforme Deus foi aparecendo a ele, irmãos, é maravilhoso quando Deus da glória aparece por você. Se você tiver um coração correto, você começa a mudar. Não dá para falar. Aí não tem força para sair de Ur. Deus não exige que você seja um homem forte, capaz, competente. Se Abraão foi escolhido por Deus, porque ele era um homem forte em obras, capaz em obras, então o chamamento de Abraão não seria pela fé, seria por obras. Não é verdade? Se foi pelo seu próprio trabalho, então o que Deus daria para ele seria o salário. Não seria favor, seria uma dívida. Ele fez alguma coisa por Deus, mas não, ele não fez nada. Ele apenas creu. E isso lhe foi imputado por justiça. Em outras palavras, todos nós estamos qualificados para ser Abraão. Eu achava que eu estava muito longe de Abraão, mas posso estar muito longe de Abraão no seu auge, mas no começo não. Você pode ser um Abraão. Não tem fé? Deus levanta a situação. Seu pai então te leva até onde Deus quer. Aí lá em Harã, Deus aparece. Gênesis 12. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Não sei se você percebeu, eu acabei de falar que o homem queria competir com Deus, lutar contra a sua vontade para ter a vontade do homem sendo feita. O homem não queria engrandecer o nome de Deus, queria engrandecer o nome do homem. Mas Abraão, que fez a vontade de Deus, seguiu o chamamento de Deus, irmãos, Deus prometeu engrandecer o seu nome.
se você procura pelas suas próprias forças se exaltar, se engrandecer, você só vai achar o caminho da perdição. Mas se você se humilhar, fazer a vontade de Deus, invocar esse nome maravilhoso, Deus vai te engrandecer. Estou certo ou não? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, tudo quanto Abraão punha a mão, irmãos, virava bênção. O verdadeiro rei Midas está aqui, era Abraão. Ninguém, mesmo errando, gerando Ismael foi abençoado. Mesmo Ló, sabe? Enquanto esteve do lado de Abraão, Ló foi abençoado. Mesmo indo para o Egito, ele errou, mas Deus o fez prosperar. E ele orou, né? As mulheres da casa de Abimeleque foram saradas. Irmãos, tudo isso é porque, irmãos, havia um homem na terra, finalmente, não buscava fazer sua própria vontade. Ele não buscou nada para si. Ele tinha um coração. Ele não era egoísta. Não era fazer sua vontade, seu próprio benefício, seu próprio interesse. Mas ele foi conhecendo Deus, o Deus da glória, foi conhecendo pouco a pouco a vontade de Deus, irmãos, ele foi se dobrando a esse Deus. Deus quer limpar o seu coração. Não esteja na igreja com o coração impuro de buscar o seu próprio benefício. Nem use da igreja um trampolim para alcançar o que você quer no interesse próprio. Nós só temos um coração, irmãos, de fazer a vontade de Deus. Eu estou aqui simplesmente e puramente para fazer a vontade de Deus. Você está disposto? Você vai ser abençoado. Vocês jovens, esse é o segredo da bênção. Aí, eu vou um pouquinho mais adiante só, não vou adiantar muito, senão eu vou entrar muito na conferência. Aqui diz, eles então partiram de Arã para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou, versículo 6, Gênesis 12. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Neste tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Irmãos, não parece, isso aqui parece, na sua leitura da Bíblia, parece uma coisa tão comum. Levantou um altar, amém, levantou um altar. Irmão, era o único altar em toda a terra, levantado em nome do Senhor, do Deus verdadeiro, era o único. Todos os outros levantaram o altar para outros deuses, mas Abraão, finalmente havia um homem aqui na terra que levantou um altar para sacrificar-se ao Senhor, para se consagrar ao Senhor. Amém. Vamos viver essa vida? Amém. Enquanto todos à sua volta estão adorando outros ídolos, buscando seu próprio benefício, seus interesses, você não, você busca os interesses do Senhor. Amém. A vontade de Deus é inegociável, já disse, e você também não negocia essa questão de você consagrar a tua vida toda para fazer a vontade de Deus, que muitas vezes pode ir contra a sua vontade, mas você está disposto. Quem está disposto? Amém. Por isso a oração que Jesus ensinou a nós a fazer, qual foi a oração que o Senhor ensinou a gente em Mateus 6? Pai nosso, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Não é o nome do homem, não. Vamos santificar
o nome do Senhor. Ele é o único Deus, viu? Santo. Ninguém mais é igual a Ele. Ele é o único. Santificado seja o nome dEle. Qual a outra palavra? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Não é assim? Irmãos, a vontade de Deus tem que ser o centro da nossa vida. Onde nós chegamos, irmãos, construímos o altar para fazer a vontade do Senhor. Aí, ali de Siquém, né, ele foi para uma montanha, né, um monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ocidente, Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Irmãos, invocar o nome do Senhor dentro desse contexto que eu acabei de apresentar tem muito mais sentido, muito mais valor do que simplesmente falar, alguém invocou o nome do Senhor. Não era alguém invocar, era o único que estava invocando o nome do Senhor. Vamos ser esses que aqui na terra hoje, enquanto muitos irmãos invocam demônios, espíritos imundos, para fazer seu próprio interesse, sua própria vontade, mas nós não. Nós estamos aqui, irmãos, para exaltar o nome do Senhor, para fazer a sua vontade, levantar um altar. As nossas tendas são sempre montadas para levantar um altar e invocar o nome do Senhor. Essa é a nossa vida. A nossa vida se resume nisso. É um viver, a consagração e invocar o nome do Senhor. Onde quer que a gente esteja, a gente invoca o nome do Senhor. Enquanto que toda a humanidade, irmãos, vivia nessa situação, nós não. Mas o que eu quero impressionar vocês é outra coisa também. A minha indagação, eu sempre fico perguntando, por que de Adão até Noé, Adão não exerceu uma influência positiva nos seus filhos, na sua descendência? Por que o homem foi se deteriorando e chegou na situação de Gênesis 6 e Deus teve que dar cabo ao homem? Não precisava chegar a esse ponto. Alguém podia estar falando com seus filhos, com essas gerações, para não cair nisso, não é isso? Aí Deus deu outra chance para a humanidade. Veio o dilúvio. Noé encabeçou o início de uma nova geração. Noé, não sei se você sabe, Noé morreu no ano em que Abraão nasceu. A Bíblia registra, Noé, depois do dilúvio, viveu mais 350 anos. E os 350 anos é o que eu calculei com vocês, do dilúvio até o nascimento de Abraão. Então, no ano em que Abraão nasceu, Noé morreu. Pergunto para vocês, por que Noé não fez diferença durante 350 anos? Não havia um que adorasse a Deus. Aí volto lá para Romanos 3, que é os versículos de hoje. Aí vocês vão começar a entender. Versículo 10. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Irmãos, eu quero levar vocês a entrar no coração de Deus naquela situação, naquelas gerações. Não havia um homem, entre tantas pessoas que foram geradas, um homem que entendesse a vontade de Deus. Não havia um homem que entendesse os caminhos de Deus. Ora,
Porque não havia um que buscasse a vontade de Deus, um que buscasse procurar ter comunhão com Deus, a sua maneira, perguntasse: Deus, o que o Senhor quer para essa humanidade? Qual é o caminho de salvação para nós? Nós não podemos continuar nos deteriorando, nos corrompendo dessa forma. Não havia um que buscasse isso. Sem a palavra, sem a profecia, o povo se corrompe. São 2000 anos de Adão até Abraão. Nesses 2000 anos, irmãos, não havia um que buscasse a Deus, procurando entender o seu coração. Não havia um que entendesse o que Deus queria para com o homem. Não é triste, irmão? Não é triste? Isso que me deixa muito triste. Por isso, irmãos, você precisa dar valor para a palavra profética. Se não há palavra, nós não entendemos a vontade de Deus. Se não há palavra, nós não sabemos nem como buscar Deus, porque hoje, graças a Deus, irmãos, nós vivemos privilegiados. Deus tem nos dado palavra. Imagina se Deus tivesse parado de nos revelar. Nós vamos nos corromper também. Né, Zé? Mas Deus é misericordioso conosco. Nós sabemos que Deus está a fazer o próximo passo. Você sabia que assim Deus fez com Abraão? Deus, quando estava para destruir Sodoma, o que ele disse? Sabe o que ele disse para Abraão? Capítulo 18, dá uma olhada. Capítulo 18, Gênesis. Versículo 17. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Havia no homem agora, irmãos, com Abraão, que sabia o que Deus estava a fazer. Irmão, esse é o princípio do profeta. Porque havia alguém aqui na terra que buscasse a vontade de Deus, que buscasse a Deus: Senhor, o que o Senhor quer fazer com a humanidade, qual é a tua vontade? Aqui na terra, irmãos, havia um que era amigo de Deus. Deus poderia falar para ele a sua revelação, o que ele quer fazer. Irmãos, graças a Deus, vocês são todos amigos de Deus aqui. Amém. Deus não vai ocultar o que ele está a fazer para você, mas ele sempre usa, em Apocalipse 1, João, notifica ele e o encarrega para passar por todo o povo, aos seus servos. Ó Senhor Jesus. Por causa desse versículo, irmãos, eu disse: Abraão era o profeta naquele tempo. Acredita nisso? Abraão era profeta porque havia na terra alguém que entendesse Deus, alguém que buscasse Deus, alguém que soubesse qual o próximo passo que Deus estava a fazer. Aí eu achei o versículo, realmente Abraão era o profeta. Dá uma olhada aqui. Eu fiquei tão contente. Deixa eu ver se eu achei aqui. Onde está? Quando ele fala para Abimeleque. Deixa eu ver onde está Abimeleque. Quando ele vai para Gerar, né? Ó Senhor Jesus. Era... Nossa, eu me perdi aqui. Deixa eu ver onde está. 21, né? No 21. 22, né? É isso mesmo? Não. Dia 21, versículo 22. Capítulo 20, versículo 7. 20, versículo 7. Esse versículo eu estava procurando. Capítulo 20, versículo 27. Versículo 7. Olha aqui. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta. Abraão
foi chamado por Deus de profeta. Por quê? Porque Abraão buscava a Deus, Abraão sabia, entendia Deus, sabia o que Deus está para fazer. Esse é o profeta. Irmãos, graças a Deus que na igreja hoje nós temos profetas que passa essa palavra profética para vocês. Portanto, vocês todos sabem o que Deus está para fazer. Todos vocês sabem qual é a palavra de Deus, o que Deus quer. Nós hoje podemos dizer pela palavra profética, nós entendemos a Deus. Porque nós buscamos a palavra profética. Nós buscamos a vontade de Deus. Eu fiquei muito contente que o Zé me contou que uma das tônicas da direção do Avança Jovem é a palavra atual. É isso, Joãozinho? É isso mesmo. Vocês ruminam, vocês leem, vocês buscam a Deus e vocês entendem. Na época de Abraão não há quem entenda, mas hoje vocês entendem o que Deus quer, mas por causa da palavra profética. Amém? Amém. Irmãos, Abraão, ele não fez nada demais, mas ele tinha um coração. Os irmãos até usaram um hino, eu vou ter que falar isso antes de ir para outro assunto. É Salmo 51. Salmo 51. Versículo 10. Vamos ler juntos? Mas leia com espírito de oração. Peça para Deus. Peça para Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Abraão, por que foi escolhido? Não é porque ele fez grandes obras, não é porque ele foi competente, capaz, mas, irmãos, Deus colocou dentro dele um coração puro. Mas o que é um coração puro, irmãos? Dentro desse contexto que eu falei. Um coração puro, irmãos, é um coração que não busca os seus próprios interesses. Um coração puro é aquele que não luta pelos seus próprios benefícios. Um coração puro é aquele que busca somente o reino de Deus e a sua justiça. A vontade de Deus que é inegociável e imutável. Esse é o coração puro. Como é que eu vou provar isso? Vou provar isso para vocês, irmãos, que Abraão recebeu tanta promessa de Deus. A ele e a descendência, Deus lhe deu aquela terra toda aquela bênção, mas ele morreu sem ter herdado a terra. Ele não reclamou. Pelo contrário, quando Deus fala, sacrifica o teu filho, ele foi lá e fez. Ele não buscava interesse próprio. Hebreus 11 fala o quê? Que ele, Hebreus 11, todos sabem onde está o Hebreus 11? Pela fé, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Ele não buscava interesse próprio nas coisas terrenas, dinheiro, prosperidade, poder aqui na terra, não. Ele sabia que o que Deus tinha para ele é um galardão celestial, muito maior do que as coisas terrenas. Pela fé também a Sara, bom, não vou ler isso aqui, versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe,
e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Por quê? Os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Na nossa busca ao Senhor, irmãos, aqui na terra, a vontade de Deus é a única coisa que queremos realizar. Se Deus nos dá, buscando o reino de Deus, sua justiça, Ele nos acrescentando essas outras coisas, nós damos graça a Ele e a recebemos. Mas não é por essas outras coisas que nós buscamos a Deus. Nosso coração tem que ser puro. Não podemos fazer de Deus o nosso empregado. Infelizmente, no cristianismo, há muitos que vêm buscar Deus para buscar seu próprio benefício. É ou não é? Estou certo ou não? Geralmente não busca Deus. Aí acontece uma doença. Por favor, irmão, ore por mim. Desesperado, ore por mim. Vivendo longe de Deus, de repente um dia perde um emprego, não tem mais o que comer no dia seguinte. Irmãos, pelo amor de Deus, me ajude aqui, vamos buscar Deus. Irmão, não faça de Deus seu empregado. Nós não estamos aqui pelos benefícios que Deus pode nos dar. E Deus certamente nos dá benefícios. Não é por aí, irmãos. Estamos aqui para unicamente com o coração puro, para fazer a vontade de Deus. Por isso, irmãos, cria em mim. Vamos pedir para Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Enquanto que todos que buscam fazer sua própria vontade, eles podem estar prosperando, enriquecendo, vivendo uma boa vida, entre aspas, mas eu tenho um espírito inabalável para fazer a vontade de Deus. Eu não troco isso por nada. Amém, irmãos? Eu vou só terminar. Cria, essa palavra cria, em hebraico, é criadonada, é bara. Bara é criadonada. Irmão, nós não temos, depois da queda, não temos um coração puro. Mas Deus pode criar em nós um coração puro. Senhor Jesus. E finalmente, irmãos, vou terminar da seguinte forma. Gênesis 8, versículo 19. Durante 2000 anos, de Adão até Abraão, irmãos, eu não via essa função dos pais levando os filhos para o caminho de Deus. Tanto é que rapidamente os homens se desviaram do caminho de Deus. Mas pela primeira vez na história, já que Deus conseguiu um homem de coração puro, Deus disse para Abraão uma coisa que você lê pela primeira vez na Bíblia, versículo 19. Porque, todos acharam ou não? Capítulo 18, versículo 19 de Gênesis. Porque eu o escolhi para que... Vou esperar, irmão, esse versículo é importante. Gênesis capítulo 18, versículo 19, tá? Esse versículo é importante, porque foi a primeira vez que Deus ordena a um homem para ensinar seus filhos o caminho de Deus. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Por isso, irmãos, não deixe de falar aos seus filhos, e depois filho dos seus filhos. Não deixe
de levar os seus filhos ao caminho de Deus. Não deixe os seus filhos adorarem no zigurate, adorarem a outros deuses, viverem pelos seus benefícios próprios. Faça seu filho conhecer o Deus verdadeiro. Amém, irmãos? E mais uma coisa, Deuteronômio 6:7 fala a mesma coisa. Deuteronômio 6:7. Eu posso ler desde o versículo 4? Todos acharam? Deuteronômio 6, 4 a 7. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Irmãos, vamos praticar isso? Hoje, irmãos, o celular ocupa muito nosso tempo. Os pais não têm tempo com os filhos porque está ocupado no celular. E os filhos não têm tempo com os pais porque está no seu tablet, não é isso? Ou na sua televisão, no joguinho. Irmãos, hoje Satanás está roubando o nosso tempo. Nós precisamos dedicar certamente um tempo, irmão, para ensinar nossos filhos. Vocês que são pais, têm crianças pequenas, antes de serem alfabetizadas, aprendam a contar histórias da Bíblia para elas. Não deixe que os seus filhos fiquem todo o tempo no celular. Porque esse negócio de celular vai fazendo com que as nossas gerações futuras, todas, não tem mais capacidade de interpretar textos. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Não tem mais imaginação. Você precisa contar história para os seus filhos e desenvolver nos seus filhos a capacidade de imaginar, capacidade de entender o que você está falando. Isso vai fazer seus filhos amanhã serem bons intérpretes do texto. Porque hoje, mesmo com um programa livro na minha mão, tem muitos que leem o livro e não entendem, não sabem interpretar o texto, porque acostumaram a perceber coisas como no celular. Mas nós precisamos desenvolver a capacidade de interpretação de texto. Concorda comigo ou não? Amém. E ao mesmo tempo você está inculcando aos seus filhos o caminho do Senhor. Aleluia. Seus filhos vão conhecer o caminho do Senhor e você estará aguardando a eles. Amém. E amanhã, quando eles crescerem, dê os primeiros livros para eles lerem. Ajudem-os a lerem primeiros livros. Sabe, eles vão, lendo o livro, eles vão aprender a interpretar o texto. E dali a pouco, irmãos, eles serão pessoas, irmãos, que estão mais adiantados que os outros, porque você cultivou isso neles. Você nunca será tempo perdido. Concorda comigo? Não vamos deixar, irmãos, como Adão deixou suas descendências, nem Noé deixou suas descendências. No fim, todos foram adorar a outros deuses. Mas vamos ser a partir de Abraão. E Abraão abriu uma porta para nós da fé. E hoje nós somos da família de Abraão. Abraão é o nosso pai, de todos os que creem. Nós temos uma família do céu, celestial. E essa família, irmãos, inculca aos seus filhos o caminho do Senhor e a palavra do Senhor. Amém. Toda a vida da igreja, do mais velho até o mais novo, todos apreciam a palavra do Senhor. Todos amam a palavra e principalmente a palavra profética. Isso vai nos salvar da degradação. Isso vai nos manter, irmãos, cumprindo a vontade do Senhor. Nós vamos chegar, quando chegar no final das nossas vidas, irmãos, nós vamos ter ousadia de dizer: nós aqui conseguimos realizar a vontade de Deus. Ou melhor, o próprio Deus conseguiu realizar por nosso intermédio a sua vontade. Porque aqui estão pessoas como descendência de Abraão celestial, que levantam o altar em todo lugar e invocam o nome do Senhor. Aqui nós exaltamos o nome do Senhor e a sua vontade. Todas essas outras coisas o Senhor pode nos acrescentar. Jesus é o
Amém?